Eu acho que a gente já pode começar, professora. Tem 40 participantes na sala do YouTube. Ah, é? Bom, então vamos iniciar. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que nós vamos introduzir uma apresentação muito atual, de ponta, fundamental para nossas atividades diárias. Nós vamos discutir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, criada há 4 anos, mas vigente somente há 2 anos, desde 2020. Esse tema, proteção de dados pessoais, tem sido destaque em todas as empresas e muitos estão questionando como seus dados pessoais passaram. Então, essa nova lei é uma medida de segurança jurídica que tem padronização de normas, de práticas, para proteger a privacidade dos dados pessoais. Ela se destina tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Então, para um assunto desse porte, nós convidamos um expert na área, né, que vai esclarecer sobre a LGPD, o senhor Sérgio Voisk, que é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, ex-diretor da Lloyds Bank e atual sócio da Comp9, especializada nesse tema. E é contratada desde abril do ano passado. Por coincidência, o senhor Voisk é filho e irmão de cirurgião plástico, então esteja em casa, Sérgio. E para a moderação dessa reunião, nós convidamos os diretores dos departamentos de comunicação e de mídias sociais, os doutores André Maranhão e Alexandre Piassi. Então, Sérgio, nossos mais sinceros agradecimentos por estar aqui conosco para novamente expor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada, Sérgio, e tem a palavra, Sérgio. Boa noite a todos. Doutora Lídia, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu entendo que o pessoal consegue fazer as perguntas pelo chat do YouTube e aqui os moderadores vão passando e vão selecionando e passando as perguntas aqui para a gente. Eu vou compartilhar minha tela e vou fazer uma pequena apresentação. Eu tenho uma apresentação já montada para para ter uma sequência aqui para a gente seguir. Vamos ver se funciona aqui o compartilhamento. Opa, não era isso? Muito bem. Eu imagino que vocês devem estar vendo minha tela. Não sei se o André ou o Dr. Piazzi conseguem me responder, se estão conseguindo ver minha tela. Dá para ver a tela, sim. Dá sim, ok, Sérgio, perfeito. tá ótimo. Só para confirmar. Perfeito. Então vamos lá, minha gente. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD. Muito bem. A primeira coisa que eu quero colocar é por que precisa de uma Lei Geral de Proteção de Dados. Porque nós passamos por uma revolução tecnológica já há alguns anos e a quantidade de dados que as empresas, as entidades, que o governo, ele captura sobre as pessoas é muito grande e está crescendo cada vez mais. Então, este acúmulo de dados sobre a pessoa, ele vai ter como consequência uma ameaça à privacidade. Então, essa é a razão pela qual foi feita montada a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente para regulamentar a maneira como estas entidades tratam, manuseiam os dados de pessoas físicas. Muito bem. Então, eu vou falar alguns conceitos, eu vou apresentar alguns pontos de uma maneira mais simples possível, mas não vou passar por tudo que tem. A legislação ela é bem extensa, mas alguns pontos para as pessoas terem esse entendimento, essa noção, alguns aspectos muito importantes. Então, a primeira coisa, eu vou tentar aqui definir os tipos de dados que estão previstos na legislação. O primeiro deles é o chamado dado pessoal. É o dado que identifica uma pessoa. Então, aqui nós estamos falando do nome, do endereço, telefone, e-mail. Tem vários dados que identificam uma pessoa. Nós temos muitos números aqui no Brasil. Mas tem alguns dados que identificam a pessoa, mas não de uma forma direta, às vezes de uma forma indireta. Como, por exemplo, a placa de um carro.
Se o proprietário do carro for uma pessoa física, a placa do carro identifica uma pessoa. Muito bem. Então, dados pessoais. Depois nós falamos dos dados sensíveis. Dados sensíveis também são dados pessoais, da mesma maneira. Só que eles têm uma característica. Se o dado sensível for vazado, ele traz uma consequência negativa maior para o dono daquele dado. Então, alguns exemplos do que são os dados sensíveis. Os dados médicos, que eu acho que é o mais importante aqui nessa reunião. Os dados médicos são considerados dados sensíveis. Depois nós temos biometria, dados genéticos, atividade e orientação sexual, etnia, raça, dados sobre religião, se a pessoa pertence a uma igreja, dados sobre orientação filosófica e política. Então, se a pessoa tem um partido político, ela segue um partido, ou se ela faz parte de um sindicato. Então, esses são chamados dados sensíveis. Bom, temos dois conjuntos dos dados, dados pessoais, dados sensíveis, ambos são dados de pessoa física. A diferença entre eles? A diferença é, para eu poder usar os dados sensíveis, eu tenho uma quantidade menor de condições onde eu posso usar esse dado. Então, o uso dele é mais restrito. E a outra característica é que eu tenho que cuidar melhor desse dado, porque ele traz uma consequência mais negativa se ele for vazado. Então, esses são pontos. Então, os dois são dados de pessoas físicas. A terceira informação é o chamado dado anonimizado. O dado anonimizado é o dado que eu não consigo mais reconhecer de quem ele é. Eu tiro desse dado as informações que identificam a pessoa. Então, eu tiro o nome, tiro o endereço, posso deixar o CEP, tiro a data de nascimento, posso deixar a idade. E com isso, na hora que eu olho para esse dado, eu não consigo saber de quem é. Eu sei que é um engenheiro, que ele mora em tal cidade, em tal bairro, que ele consumiu estes serviços ou estes produtos, mas eu não sei quem é. Para que usa isso? Para fazer estatística. Então, eu usei o dado por um período, depois que passaram todos os períodos aí de retenção, eu quero manter essa informação para fazer alguma estatística. Então, eu anonimizo o dado. No momento que ele está anônimo, ele segue a LGPD, porque eu não tenho mais que proteger esse dado, porque eu não consigo identificar de quem é esse dado. Muito bem. Uma coisa que é importante é, nós estamos falando de dados de pessoas físicas. Dados de empresa não são protegidos pela LGPD. O que seria um dado de empresa? Poderia ser as listas de preço, poderia ser o balanço, poderia ser as estratégias de marketing, os novos produtos. Esses são dados de empresa, eles não são protegidos pela LGPD. São dados confidenciais e importantes também para serem bem cuidados, mas não estão relacionados com a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Quem tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? Todo mundo que faça tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados é o termo da lei, que tem uma coincidência em relação à área médica. O tratamento de dados é qualquer coisa. Qualquer atividade que eu faça com o dado é considerado tratamento. Então, se eu recebo o dado, se eu transfiro, armazeno, compartilho, divulgo, faço difusão, tudo isso é considerado tratamento de dados. Muita gente acha que não tem que cumprir a LGPD porque ele não armazena o dado, ele recebe o dado e transfere o dado. Isso também é considerado tratamento de dados. Então, primeira coisa, todo mundo que faz tratamento de dados. Normalmente, a gente pensa nas pessoas jurídicas, nas empresas, nas ONGs, instituições, governo, todos eles têm que cumprir. Mas as pessoas físicas, algumas delas, têm que cumprir a LGPD também. Quem é a pessoa física que tem que cumprir? É a pessoa física que faz o uso do dado com uma finalidade comercial. Então, um corretor de seguros, ele pode ser uma pessoa física, um corretor de imóveis pode ser uma pessoa física. Ele vai fazer o uso do dado para exercer a profissão dele e vai receber por isso. Então, este corretor de imóveis ou de seguros, ele também tem que cumprir a LGPD como se ele fosse uma empresa. Isso vale também para os profissionais da área de saúde. Aqueles profissionais que não têm uma empresa, atendem como profissionais liberais, também têm que cumprir a LGPD. E são os dados eletrônicos e os dados físicos. Isso é bem importante. O dado físico é o dado impresso. Então, o dado impresso também é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. O que é o dado impresso?
Eu posso ter um resultado de um exame, eu posso ter um currículo, uma receita, um encaminhamento médico. Todas as informações são dados físicos, se tiverem impressas. Tá? E eles também têm que ser bem cuidados. Coletados em território nacional. Então, são os dados que são coletados aqui no Brasil. Não importa aonde esteja a empresa que faça essa coleta. Ela pode estar nos Estados Unidos. Mas se ela vem aqui no Brasil e coleta o dado aqui no território brasileiro, ela vai ter que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. É muito difícil depois fazer a fiscalização, mas essa é a regra. E tem casos onde eu não preciso seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro, e talvez assim, o mais óbvio e que tem maior impacto, é o uso do dado pessoal de forma particular, de forma privada. Então, nós temos o nosso celular. Dentro do celular eu tenho informação, número de telefone, endereço de e-mail, endereços físicos, data de aniversário, de um monte de gente, parentes, amigos. Esse uso particular do dado, eu não preciso seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Então, mesma coisa. Um jornalista, quando ele vai fazer uma reportagem, ele pode publicar o dado pessoal se aquele dado pessoal for a notícia. Tem algumas exceções de outras regras, como, por exemplo, o ECA. Então, o jornalista não pode citar nome de menor de idade, por exemplo. Mas isso é outra regulamentação. No caso de segurança pública e defesa nacional, então, quando o Estado tem um conflito interno ou externo, ele não vai ter que se preocupar em cumprir essa lei. Em investigação e repressão a infrações, vai haver um projeto, já existe um projeto na Câmara, para regulamentar, no caso de investigações policiais, na parte do judiciário, até onde pode ser trabalhado com os dados pessoais. E, por último, não precisa seguir a LGPD os dados que vierem do exterior. Então, se eu for capturar esse dado em outro local, eu não preciso seguir a lei brasileira. Mas, com certeza, eu vou ter que seguir a lei daquele país, porque todas as leis são semelhantes. Então, as leis de outros países também obrigam a mesma coisa. Bom, eu vou falar agora sobre os chamados princípios. Eu não vou apresentar, como eu falei, a lei completa, eu estou colocando alguns pontos importantes. Isso daqui, na minha visão, é assim, o coração da LGPD. A ideia que as empresas, eu vou falar empresas de uma maneira geral, as empresas, quando elas capturam ou elas tratam algum dado pessoal, esse dado ele tem que ter uma finalidade. E tem que estar isso tudo relacionado com o segmento, com a forma que ela tem de atuação. Então, o dado, o tratamento que ele vai fazer tem que ter uma finalidade, tem que estar adequado e tem que ser só o dado que eu preciso, a chamada necessidade. Então, a ideia é assim, se eu não preciso do dado, eu não vou capturar. Eu vou dar um exemplo bem simples. As pessoas fazem compra online, você vai lá na americanas.com, você vai fazer seu cadastro. Um site de venda online, ele precisa de duas informações. Ele precisa do seu CPF, seu nome, né, essa parte, para emitir a nota fiscal. E ele precisa do seu endereço para fazer a entrega. É isso. Não faz sentido se ele começar a pedir um monte de informação, dados de família, dados de saúde, assim por diante. Muito provavelmente ele teria interesse em de ter essa informação para ele poder fazer as ofertas diretamente. Mas não faz sentido com relação ao negócio dele. Então, não estaria de acordo com a finalidade, a adequação e a necessidade. Outro princípio é o livre acesso. Então, nós, pessoas físicas, somos donas dos nossos dados. As empresas não são donas dos nossos dados. As empresas usam os nossos dados. Então, eu, como dono do meu dado, eu tenho que ter livre acesso a esse dado. Eu posso ligar para qualquer empresa no Brasil e perguntar, você faz algum tratamento com o meu dado? Se a resposta for sim, eu tenho o direito de falar para ele que ele tem que me mostrar todos os dados que ele tem sobre mim. É exatamente isso que é o livre acesso. Outro aspecto é a transparência. Então, as empresas, elas têm que mostrar, não só para os seus clientes, mas para os seus funcionários, seus fornecedores, ou seja, para o mercado, o que ela faz com os dados. Então, ela tem que dar essa transparência, ela tem que contar essa história. Vocês devem perceber, ultimamente, a maioria dos sites que a gente entra,
não só no Brasil como no exterior, aparece uma mensagem embaixo falando da política de privacidade, os cookies, é para atender o LGPD. Ali, as empresas contam o que elas fazem com o dado, com quem elas compartilham, quanto tempo eles ficam com o dado, para que eles usam aquele dado. É bem importante entender o que as empresas fazem com os nossos dados. Então, eu sei que é um texto muito longo muitas vezes, mas minha recomendação, dependendo do serviço que for contratado, de ler essas políticas de privacidade e entender o que vão fazer com os nossos dados. Um outro princípio que é bem importante é a segurança. Então, eu tenho o dado correto, eu estou fazendo o dado que eu preciso, eu dou acesso, eu dou transparência, mas eu tenho que cuidar bem do dado. Então, quando a gente fala de cuidar bem do dado, o dado que está no computador precisa ter controle de acesso, precisa ter antivírus, algumas outras ferramentas de proteção. Quando eu estou falando do dado físico, ele tem que ser trancado. Não posso largar relatórios, resultados de exame em cima de um balcão, em cima da mesa, para que todo mundo passe e possa ver aquela informação. Na legislação foram definidos alguns, vamos chamar assim, alguns agentes, né, que são nomes que nós vamos cada vez mais ouvir ou ler em reportagens em relação ao LGPD. O primeiro deles é o titular. É o titular dos dados. Então, é a pessoa física, assim como todos nós que estamos aqui nessa palestra, que somos donos dos nossos dados. O segundo, os dois outros, são o controlador e o operador. O controlador é aquele que define o que vai ser feito com os dados. E o operador é o que executa aquilo que o controlador definiu. Então, num exemplo muito simples, uma empresa decide que ela não vai fazer a folha de pagamento. Ela tem os funcionários, assinou os contratos de trabalho, mas ela vai contratar um contador para fazer isso daí. Então, a empresa é a controladora. Depois, ela vai passar os dados para o contador. O controlador vai ser o operador. Ele recebe os dados, faz o processamento e devolve a folha processada. Então, muitas vezes, a empresa ela pode ser controladora, ela pode ser operadora, ela pode ser os dois, dependendo do tipo de dado que ela está recebendo. Então, ela vai ser, em alguns casos, ela controla e ela mesmo faz aquele processamento, ou aquele tratamento de dados que ela tem na mão, dados pessoais, né? Um outro agente é o chamado encarregado de dados. O encarregado de dados, no exterior, ele é conhecido com uma sigla, que é DPO ou DPO, a sigla em inglês, que é Data Protection Officer, que é o oficial de proteção de dados. Então, a gente ouve bastante essas duas nomenclaturas, mas o termo que é usado na lei é encarregado de dados. O encarregado de dados, ele tem algumas funções. A primeira função que ele tem é treinar. Ele tem que treinar a equipe, falar sobre proteção, trazer esses conhecimentos, né, e essa preocupação de proteção de dados. O encarregado é o que fala com o titular. Então, lembra que eu falei, o titular, nós, pessoas físicas, podemos ligar para uma empresa ou mandar uma mensagem perguntando sobre os nossos dados. Para quem a gente manda? Para o encarregado. Como eu fico sabendo que é o meu encarregado? Deve estar na política de privacidade, escrito lá como é que eu falo com o encarregado. O encarregado também, ele fala com o regulador. Existe um regulador como se fosse uma Anvisa aqui para esse assunto. Então, quando o regulador for falar com a empresa, ele também vai no site, vê quem é o encarregado, manda uma mensagem. E quando a empresa precisar falar com o regulador, é o encarregado que vai fazer essa interlocução. Muito bem. Mas, na verdade, o encarregado de dados, na nossa visão, ele é aquela pessoa que vai ter sempre a preocupação com relação à proteção de dados. Então, ele não precisa ser uma pessoa full-time, o tempo todo fazendo isso, ele pode compartilhar com outras funções, mas é aquela pessoa que vai se preocupar com a proteção de dados. Então, eu vou contratar um novo fornecedor, eu transfiro dados para esse fornecedor, o encarregado de dados deveria avaliar quais são os riscos que estão acontecendo nesse momento. Eu vou contratar um novo aplicativo, como esses aplicativos de prontuário online que ficam na nuvem, o encarregado de dados é aquela pessoa que também deveria avaliar e ver os riscos de contratar esses aplicativos. Então, essa é a ideia, né? O encarregado de dados é aquela pessoa sempre pensando na proteção. E o último agente aqui é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida como ANPD. Então, esse órgão já existe, está lá em Brasília, tem várias pessoas trabalhando lá. Ele tem, basicamente, 3 funções.
A primeira delas é fazer a regulamentação. Então, uma lei é muito extensa, mas tem muitas coisas que não estão definidas. Então, a NPD está trabalhando muito forte e está sempre soltando ou guias ou chamadas resoluções para regulamentar melhor, com mais detalhe, o que tem que ser feito. E não existe muita dúvida no mercado. A segunda função da NPD é a fiscalização. Então, a NPD vai fiscalizar as empresas, os órgãos, as entidades ou as pessoas físicas, quem tiver que estiver fazendo o tratamento de dados pessoais. E a terceira grande função é a aplicação de penalidades e sanções. Então, tem uma lista aí de penalidades e sanções. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em setembro de 2020. Mas as sanções desta agência, desta autoridade, entraram em vigor em agosto de 2021. Então, muita gente falou assim, não, a LGPD realmente só vai pegar depois que entrarem essa parte das multas. Eu vou mostrar daqui a pouco que as empresas já estavam correndo risco, porque tem outras penalidades, outras sanções que podem ocorrer, além dessas que vêm dessa autoridade. Muito bem. A segunda coisa que é bem importante com relação à Lei Geral de Proteção de Dados é entender se eu posso utilizar esse dado sem nenhuma autorização. Então, lembra que eu falei lá atrás, tem um grupo de dados chamados dados pessoais e tem um grupo de dados chamados dados sensíveis. Para cada um dos dois, tem uma listinha de condições onde eu posso usar esse dado. Se eu não conseguir encaixar nessa listinha, eu vou ter que pedir uma autorização. Muito bem. Como eu falei, como o dado sensível é mais restrito, então a listinha do dado sensível é menorzinha, tá? E a do dado pessoal é maiorzinha. Eu trouxe algumas bases legais aqui só para mostrar a ideia, né, por trás disso daqui. Muito bem. Então, uma primeira base legal que existe é a execução de um contrato. Então, eu vou pedir dados para alguém, pode ser para uma pessoa, né? Preciso dos dados dela para eu poder executar esse contrato. Então, eu vou pegar os dados do meu funcionário, porque eu tenho que fazer o pagamento da folha. Se eles não me der os dados, eu não consigo pagá-lo, eu não consigo processar a folha. Então, eu vou pedir os dados e eu não preciso de autorização para fazer isso. Outra base é o cumprimento de uma obrigação legal. Então, existe uma lei, uma regra, alguma coisa que me exige e pedir mais dados. Então, no caso do processamento da folha, existe o e-social. O e-social pede outros dados. E é uma obrigação legal. Então, eu vou falar para o funcionário, eu preciso de mais dados do que eu uso para a folha, e eu não preciso da sua autorização para isso. Você tem que me dar esses dados, senão eu não consigo cadastrá-lo no e-social. Outra base seria a proteção de crédito, normalmente usada por bancos, corretoras de seguros, nos seguros fiança, financeiras, instituições financeiras em geral, onde é pedido um monte de dados, justamente porque ele precisa fazer uma avaliação do crédito e ver os riscos que ele pode correr. Procedimento para profissionais de saúde. Então, o profissional de saúde, ele é citado especificamente na legislação, tanto para obter dados pessoais, como para obter dados sensíveis. Então, no atendimento para o profissional de saúde, ele pode pegar os dados sensíveis ou os dados pessoais sem a necessidade de ter uma autorização para isso. O legítimo interesse, que é o legítimo interesse que uma empresa teria para fazer a divulgação dos seus produtos para os seus clientes. Então, eu tenho uma base de clientes e eu quero fazer uma divulgação para eles. Eu não precisaria voltar toda vez que eu precisar divulgar, pedir autorização para eles para eu mandar esse dado. Eu posso fazer essa divulgação. E por último, quer dizer, ainda tem outras bases legais, eu só estou mostrando algumas. Mas por último aqui nessa lista tem o chamado consentimento. Esse é o termo usado na lei. O consentimento é a autorização. É como, quando eu não consigo encaixar o uso, eu vou ter que pedir um consentimento. Então, eu tenho o dado do meu funcionário e eu quero passar o dado do meu funcionário para um terceiro. Eu vou fazer um acordo com uma academia de ginástica. Então, eu vou passar para um terceiro. Não existe uma base legal para eu fazer isso, porque eu não estou nem executando um contrato e eu também não estou fazendo não existe um cumprimento de uma obrigação legal. Então, eu vou ter que pedir uma autorização para o funcionário para fazer isso. Falar, funcionário, você me autoriza? Eu vou passar seu dado para a academia que ela vai te dar um desconto. E isso tem que ser específico.
Eu não posso pedir um consentimento dizendo, me autorize a fazer o que eu quiser com o seu dado. Não. Eu tenho que pedir uma autorização para cada uso. Se eu for fazer um segundo uso, uma segunda autorização. Um terceiro uso, terceira autorização. Então, a ideia, quando a gente olha a adequação LGPD, é ver, no máximo possível, se nós conseguirmos encaixar o tratamento que vai ser feito numa das bases legais, porque assim eu não preciso pedir o consentimento. Porque o consentimento tem que ser assinado, ou eletrônica ou fisicamente, eu tenho que guardar o consentimento, a pessoa pode revogar a qualquer hora, então dá mais trabalho eu administrar e gerenciar esses consentimentos. Agora vamos falar um pouco aí dessas sanções que eu comentei há pouco aí dessa autoridade chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A primeira coisa que ele pode fazer é uma advertência. Então ele passa uma advertência para a empresa dizendo, olha, você tem um problema, você tem que corrigir. Se você não corrigir, você pode ter outras penalidades. Bom, essa é a mais simples de todas. A segunda são as multas, as famosas multas dessa autoridade. A primeira delas é uma multa pode ser uma multa muito grande, porque ela é 2% do faturamento do ano anterior, faturamento anual, até o máximo de 50 milhões de reais. Mas tem uma segunda multa, que é uma multa diária, por não cumprimento. Aquela multa que diz, olha, enquanto você não corrigir, você vai pagar uma multa de tantos mil por dia. Depois temos publicar a inflação ou publicizar, como é o texto da lei, que seria você ter que fazer uma divulgação da penalidade que você recebeu. Então, você tem que fazer uma divulgação em meios de grande circulação e no seu site dizendo, olha, eu recebi uma penalidade assim, assim, assim. Isso pode ter um impacto muito grande, pode ser pior do que a multa, porque no momento que o seu paciente vir esse anúncio, ele vai se retrair, ele vai procurar outro médico. Vai a mesma coisa com as empresas. E, por último, não, na verdade tem outras penalidades, mas estou citando as principais, essa autoridade pode pedir o bloqueio ou eliminação dos dados. Então, às vezes as empresas têm um custo enorme, levam anos para montar uma base de dados, e a autoridade pode chegar à conclusão que essa base é ilegal. E ela vai pedir para a pessoa apagar essa base de dados. Ela tem que apagar e provar que apagou. Isso pode também ter um impacto financeiro. Mas tem outros impactos. O primeiro deles é a imagem e reputação, como eu comentei. Não só no caso em que você tenha que publicar, mas no caso que o mercado fica sabendo de um problema que você tenha de vazamento, isso obviamente vai dar um impacto na sua reputação. Depois, indenizações. Essa é a segunda grande área de impacto. Não tem nada a ver com a multa. A pessoa física, quando ela se sente prejudicada, ela pode entrar com uma ação e pedir uma indenização. Isso vai para o bolso dela, não tem nada a ver com a multa. Depois, tem custos de advogados, porque isso aqui é uma defesa muito especializada, então vai precisar ter advogados para fazer a sua defesa. E por último, e não menos importante, tem o Ministério Público e o PROCON. O Ministério Público faz a defesa da lei. O Ministério Público já atuava com a Lei Geral de Proteção de Dados desde o primeiro dia. Então, são duas coisas separadas. Uma coisa é esse órgão, a NPD, que entraram as sanções aí a partir de agosto de 2021, e outra coisa é o Ministério Público e o PROCON. O Ministério Público e o PROCON, eles já atuavam antes da LGPD, usando o Código de Defesa do Consumidor. Então, são três áreas aqui que a gente vê de grande impacto. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, o PROCON ele já recebe mais de 20% das reclamações estão ligadas com proteção de dados. E o PROCON está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, às vezes o consumidor ele não sabe exatamente o que é LGPD, mas ele sabe o que é PROCON. Então, se ele se sentir prejudicado, ele vai procurar o PROCON. Então, o PROCON tem aplicado multas, o Ministério Público também. Eu vou mostrar aqui dois exemplos, só para ilustrar um pouquinho, e eu vou atualizar, porque esses são exemplos já de algum tempo. O primeiro foi esse daqui, que foi logo que a lei saiu, lá em setembro de 2020, em que essa Cyrela é uma construtora, então saiu aqui no portal da Globo, né? Cyrela é multada em 10 mil por infração à Lei Geral de Proteção de Dados.
Na verdade, não foi uma multa, foi uma indenização. Foi uma pessoa física que comprou um apartamento, depois teve o seu dado vazado e entrou com ação contra a Cirela. Isso aí, o ano passado, foi julgado em segunda instância e a sentença foi revertida. Por quê? Porque o problema do vazamento ele tinha ocorrido antes da vigência da lei. Então, os desembargadores entenderam que não poderia retroagir. A outra coisa que a gente tem visto é que não é só falar assim, vazou o meu dado, eu quero uma indenização. Os juízes, ultimamente, nas sentenças, têm exigido que a pessoa comprove o dano. Então, assim, se vazou e não aconteceu nada, ele acaba não dando a indenização. Ele só vai dar a indenização se vazou e a pessoa teve algum prejuízo, ou perdeu um negócio, ou seus dados foi aberta uma conta, ou estão ligando ameaçando, esse tipo de coisa. E esse é um outro caso que aconteceu também no ano que começou a valer a lei, que foi o Ministério Público do Distrito Federal. Isso foi antes de existir essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi um pouco antes de ela ser criada. Então, mesma coisa. O Ministério Público entendeu que esse serviço criado pela essa empresa chamada Serasa, ela criou um serviço para vender dados de pessoa física. Então, o entendimento do Ministério Público é que ela não poderia fazer isso. Ela pode vender o dado de crédito, mas ela não pode vender o dado da pessoa em si para fazer venda, né, de artigos ou de serviços para as pessoas físicas. E ela conseguiu liminarmente suspender esse serviço. Então, a empresa gastou dinheiro, foi lá, investiu, criou a equipe, treinou, fez a divulgação e depois ela não pôde fazer a comercialização. E a atualização disso também do ano passado é que, quando foi julgada em primeira instância, confirmou a liminar. Então, a empresa continuou com o serviço suspenso. Obviamente está recorrendo, mas ela continuou com o serviço suspenso. Então, esse é um exemplo, né? Alguma coisa que foi criada e que teve que ser suspensa porque estava infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que precisa ser feito. Bom, algumas coisas aqui são as recomendações do que devem ser feitos. Claro que o tamanho, a extensão e a profundidade vão depender do tamanho do negócio. Aliás, a própria lei fala isso. Qualquer adequação que se faça em relação ao LGPD tem que se levar em consideração o tamanho da empresa, o meu segmento onde ela está, a quantidade de dados que ela trabalha. Então, você não tem uma solução igual para todo mundo. Uma das coisas importantes é vocês entenderem os seus aplicativos e os seus fornecedores, aqueles onde você transfere dados. Então, quando eu estou transferindo dado no aplicativo? Bom, quando o aplicativo, por exemplo, está na nuvem. Então, um prontuário eletrônico que está na nuvem, quando eu cadastro os dados de um paciente, eu estou compartilhando meus dados com aquele aplicativo. Muitas vezes, uma coisa até simples, como a gente usa aí um desses serviços de Drive, né? Google Drive, OneDrive, todos eles, na verdade, quando eu salvo algum arquivo ali, eu estou compartilhando esses dados com o dono aquela empresa dona daquele aplicativo. Os fornecedores também são importantes para a gente saber quais a gente faz a transferência de dados. Como eu falei, o caso do contador. Eu transfiro os dados para fazer a folha. Então, é importante eu entender se esse contador está adequado, né? Se ele está fazendo algum esforço também para estar adequado ao LGPD, porque ele tem que proteger o dado que eu estou passando para ele. Segunda coisa é entender o caminho do dado. Então, existem vários dados pessoais dentro da empresa. Cada um deles passa por um caminho diferente e tem uma finalidade diferente. Então, a gente precisa entender como é que isso funciona. O dado do paciente tem um caminho, né? Agendamento, recepção, atendimento. O dado do funcionário tem um caminho. Se eu tenho algum prestador de serviço, pessoa física, é uma outra coisa. Eu preciso entender isso daí. Para que serve? Por que é importante entender isso daí? Uma coisa que é importante é para a gente confirmar a base legal. Então, eu estou analisando cada um desses dados e falo assim, eu posso usar esse dado? Eu posso. Existe lá um artigo que me permite usar esse dado porque eu estou fazendo um tratamento para um profissional de saúde. Perfeito. E esse dado aqui eu posso usar? Eu posso porque eu estou executando um contrato. É esse sentido, né? É olhar os dados e ver se eu tenho base legal. Principalmente para identificar os casos onde precisa de consentimento. Depois,
Política de privacidade. Lembra que eu falei lá do princípio da transparência? Colocar uma política de privacidade no site. Bom, algumas pessoas vão me falar, eu não tenho site, eu preciso fazer adequação LGPD? Precisa, porque a adequação LGPD não é só daquilo que aparece no site. A adequação LGPD é sobre todos os dados pessoais que aquela empresa trabalha. O site ajuda a divulgação da sua política de privacidade. Bom, uma coisa bem importante, claro que aqui, mais uma vez, vai depender do tamanho da estrutura de cada um dos negócios. Mas é bem importante uma política de segurança da informação. A política de segurança da informação, basicamente, ela conta o que pode e o que não pode fazer com os recursos de tecnologia. E são coisas simples, muitas regras que evitam grandes problemas. Então, coisas simples como, se você tem lá o seu e-mail corporativo, as pessoas que trabalham na sua equipe não deveriam usar os e-mails pessoais, deveriam usar os e-mails corporativos. Outra regra importante, não clique em links estranhos, porque você pode ter um risco de entrar um vírus aqui no seu computador. Não baixe software pirata, porque software pirata também traz problema. Então, são algumas regras importantes que vão dar um direcionamento para a equipe. Muitos erros acontecem por a pessoa não saber que não pode fazer aquilo. É ingenuidade, às vezes. Então, essas regras têm que estar colocadas. Claro, se você tem uma equipe que é uma pessoa só, você não vai fazer isso daí. Se você tem uma equipe um pouco maior, é uma boa ideia você colocar essas regrinhas no que pode e o que não pode fazer. Isso a gente chama de uma política de segurança da informação. Bom, treinar as pessoas têm que ser treinadas, porque, mais uma vez, né, muitos problemas acontecem nessas atividades do dia a dia em coisas muito simples. O que mais? Analisar a estrutura do seu TI. Bom, isso pode ser um computador, se for um caso que você só tem uma máquina, ou pode ser uma rede, se você tem uma rede instalada no seu consultório, na sua clínica, mas você tem que dar uma olhada. Tem que estar atualizado, tem que ter antivírus, tem que ter acessos controlados, né? Qualquer um que vai lá, senha colada na tela, né? Você tem um usuário só e tem 10 pessoas usando o mesmo usuário. Essas coisas, né, que tem que tomar um cuidado e restringir esses acessos, né? E ter a sua máquina atualizada, com softwares legalizados. Então, essa que a gente fala da estrutura do TI. Eu estou falando de coisas simples, né? Tem coisas bem sofisticadas também mais para frente, criptografia e tal. Mas se você não tiver as coisas simples resolvidas, não adianta você tentar partir para coisas muito complicadas também. E por último, dependendo também do tamanho, da estrutura, ver os contratos, principalmente naquele caso onde haja a transferência de dados. Então, por exemplo, mais uma vez do contador. Eu transfiro dados pessoais para o contador. Então, para eu me proteger, uma das maneiras que se usa é você ajustar as cláusulas contratuais. A ideia de você estar se protegendo dizendo para ele, olha, você também é responsável por isso. Você também tem que cuidar bem do dado que eu estou passando para você. Eu vou passar agora algumas recomendações, mais assim, do dia a dia, para vocês pensarem aí na estrutura de vocês, o que vocês conseguem trabalhar. Primeira coisa, só pega o dado que você realmente precisa. Então, se você não precisa do dado, não pegue. Quanto mais dados você tiver, mais cuidado você vai ter que ter. Então, essa é a primeira regra, número 1. A segunda coisa é manter os seus sistemas atualizados. Aqui é uma parte mais chata, porque vai envolver custos, né? Muitas vezes eu tenho um sistema que está funcionando, um sistema antigo, mas ele funciona adequadamente. O problema, normalmente, é no chamado sistema operacional, no Windows. Porque o Windows, com o passar dos anos, a empresa lá, a Microsoft, ela para de dar suporte nas versões antigas. Ela fica só com 2, no máximo 3 versões, mas normalmente 2 que ela vai dando suporte. As outras ela não dá mais. Então, falhas que são corrigidas nas versões atuais não são corrigidas nas antigas, o que permite uma invasão, porque aquilo nunca vai ser corrigido. E quem é hacker já sabe que ele vai poder invadir com essas falhas. Então, é importante. Tem que
os aplicativos, né? Não só o sistema operacional, os aplicativos têm que ser atualizados, antivírus atualizado, usar um bom antivírus. Tem uns gratuitos que são mais arriscados, normalmente o melhor é comprar uma licença de um produto desses. Com o tempo, essas licenças baixaram bastante de custo, então é importante ter esses sistemas todos atualizados. Muito bem. Outro ponto é o e-mail e o WhatsApp. Então, uma maneira de você, envio de arquivos principalmente, né? Uma maneira de você trabalhar com isso eu falei aquilo do e-mail corporativo. O WhatsApp é uma ferramenta fantástica, super ágil, está no celular, e foi realmente aqui no Brasil o pessoal adotou, e perfeito. Mas ela traz risco, ela traz muito risco. Por quê? Eu posso, primeiro que eu posso mandar para as pessoas erradas. Eu estou mandando o resultado de um exame, estou escolhendo ali, ou mando o arquivo errado, né? Ou mando para a pessoa errada. Então, isso é uma coisa para tomar muita atenção. O outro ponto é que algumas empresas, às vezes menores, elas fazem com que os seus colaboradores usem o WhatsApp pessoal. Então, eu te dou o Wi-Fi de graça e você usa o seu próprio celular para fazer as coisas. Isso é um risco muito grande, porque essa pessoa sai do escritório, sai do consultório, ela pode ser roubada, ela pode perder o celular, ou ela pode sair da empresa. E nesse momento, o celular é dela, ela pode levar. E se ali dentro tem todos os dados, tem arquivos, informações que foram trocadas, isso fica lá no celular. Então, o ideal é você ter uma conta corporativa. Okay? A pessoa sai da empresa, mas os dados continuam na empresa, os dados continuam no consultório. Agora, tem hora que não tem jeito, você tem que mandar informação. Uma maneira para você proteger claro, mais uma vez, né, você vai dando um pouco mais de trabalho. Mas uma maneira de você proteger seria você colocar uma senha no arquivo. Então, eu tenho um arquivo, esse arquivo tem um monte de dados sensíveis, um monte de dados de saúde ali, e eu vou mandar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr uma senha, usando o pacote Office, o próprio PDF, usando algum compressor de arquivo, como o Zip, você consegue colocar uma senha. Então, eu mando o arquivo, alguém que tentar abrir não vai conseguir porque precisa da senha. Agora, eu não posso mandar o arquivo e a senha junto, né? Eu tenho que mandar o arquivo, depois talvez por outro meio mandar a senha. Assim, a pessoa que recebe, ela abre aquele arquivo. E se porventura, sem querer, ela passar esse arquivo para um terceiro, a pessoa não consegue abrir, não vai ver a informação. Bom, restringir o acesso ao computador e dados. A ideia de você também não abrir o acesso para todo mundo. Todo mundo pode ver tudo. Tem que dar uma analisada. Recepção precisa ver dado sensível? Precisa ver o prontuário? Ou a recepção só precisa ver dado cadastral? Então, talvez você possa separar, né? A recepção só vê uma parte, aí o pessoal, os profissionais de saúde podem ver tudo e começar a criar esses perfis dentro dos sistemas que vocês usam para restringir o acesso. E o último ponto que eu queria falar aqui com vocês é sobre as fotos. A foto, ela é dado pessoal quando ela identifica uma pessoa. Então, precisa prestar atenção. Quando for fazer a foto, se você realmente precisa de uma foto que apareça, normalmente que você identifica a pessoa pelo rosto, né? Que apareça o rosto. Bom, se você realmente precisa de uma foto que apareça o rosto, você tem que ter sempre, principalmente quando você for usar em trabalhos, em estudos, você tem que ter lá o termo da pessoa autorizando você para utilizar aquela foto. Existem recursos, né? Às vezes você tirou a foto, já é uma foto antiga, você está com o rosto da pessoa, mas você não precisava do rosto. Apareceu o rosto, mas não precisava. Então, existem recursos de você cobrir o rosto, existem ferramentas na internet que você consegue dar uma borrada no rosto da pessoa e que ela não consiga ser reconhecida. Essa parte é bem importante, como é que vocês vão trabalhar com as fotos. Bastante cuidado também em subir fotos em serviços na nuvem. Também que existe um risco de essas fotos serem, de alguma maneira, hackeadas, esse site desse terceiro ser hackeado, e essas fotos vazarem. Então, tem que tomar bastante atenção, ver onde que vai guardar a foto, como vai fazer, como vai armazenar. Tá? E também, na hora que for utilizar essas fotos para algum trabalho, para alguma exposição, que isso, na medida do possível, tente não identificar as pessoas. Se for identificar, que tenham
a autorização da pessoa para que vocês possam usar esse material. Bom, pessoal, era o que eu tinha para falar para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que eu consegui fazer dessa vez em 40 minutos, que era o meu objetivo. E outro dia eu fui fazer uma palestra dessa, acabei falando 1 hora, né? Acabei me empolgando. Então hoje eu resolvi ficar um pouquinho mais controlado aqui, justamente para abrir o tempo para as perguntas que o pessoal possa ter. Vou deixar aqui para os nossos moderadores, doutor André e doutor Piazzi. Eu não sei se eles já têm aí alguma forma de ver as perguntas que estão chegando pelo chat. Eu tenho aqui, Sérgio, por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas quem quiser e estiver participando conosco e quiser, eu acho que na realidade esse espaço é de vocês, as dúvidas serão muito interessantes para a gente discutir com o Sérgio. Então, quem tiver dúvida, pode colocar no chat, que eu estou ao vivo aqui e estou vendo as perguntas. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta. André, você quer começar fazendo algumas perguntas aí para o Sérgio? Nossa, se não tem nenhuma pergunta é porque o pessoal não entendeu nada ou eu expliquei bem demais. Eu acho que você explicou bem, porque só tem elogios aqui, viu, Sérgio? Extremos, né? Sérgio, assim, a gente já conversou um pouco ontem e hoje, assim, há sempre uma grande preocupação em entender isso tudo, né? E os sócios estão vendo a complexidade que a gente está se dando cada vez mais. A gente tem mais exigências e menos direitos, né? Digamos assim. O fato é, a Sociedade como Cirurgia Plástica tem que criar um conceito de defesa para os nossos sócios e consequentemente, treiná-los a se defender da melhor forma possível. Então, essa foi o objetivo dessa apresentação e acredito que você conseguiu passar pelo menos os conceitos básicos. Pelo que eu entendo, é uma legislação que ainda está em discussão do ponto de vista de ela vai ser ainda mais dissecada e talvez melhor regulamentada. Nosso receio é que ela seja utilizada para um caça-níqueis de alguma pessoa mal intencionada em relação a dizer que os seus dados foram vazados, etc. Mas até para isso, eu acho que ela precisa produzir provas que o dado vazou de você. Considerando dados de cadastro, é difícil ela conseguir provas que esse dado de cadastro vazou de uma clínica ou de um serviço de cirurgia plástica, mas eu imagino que dados de saúde mais sensíveis são mais, tipo, condições sensíveis do ponto de vista de doenças infecciosas, condições, enfim, de intimidade, né? sexuais, etc., que isso é do conceito médico e a gente acaba sendo detentor de uma informação bastante privada. O que você recomenda nisso, no sentido de treinamento de equipe, acesso, que eu acho que isso precisa ser frisado para quem está nos ouvindo? André, só para complementar a sua pergunta, desculpa, Sérgio, só para complementar a pergunta do André, uma coisa que chamou muita atenção na discussão de LGPD, e eu te pergunto, complementando o que o André perguntou, em relação à certificação. Ou seja, eu posso ter uma certificação na minha clínica, que eu sigo todos os passos oficiais da LGPD, e qual o senão disso? Se acontecer algum vazamento, ninguém está isento a um ataque cibernético, é um cyberataque. E aí isso não é culpa minha, ou seja, eu fui roubado, aí caso de polícia. Então eu quero saber se existe um jeito de eu me garantir que eu estou certificado, e se houver roubo dos meus dados, eu também estou isento, porque aí todo mundo está sujeito a ser roubado, a ser atacado, entendeu? Essa pergunta complementando a do André. Vou colocar algumas coisas aqui importantes, talvez eu comece pelo fim e depois vou para o começo, né? Então, a própria legislação, acabei não falando disso, ela tem lá os chamados atenuantes, né? Então, na aplicação dessas sanções, vai ser considerado o esforço que a empresa fez, ou a entidade fez, para se proteger. Então, eu treinei a equipe, eu fiz atualização dos meus equipamentos, então, fiz a segregação de funções, não uso mais uma senha única. Então, eu fiz várias atividades para evitar que isso acontecesse. Então, está previsto disso dentro da legislação. Ainda assim, quando a gente trabalha com empresas maiores, você tem algumas obrigações que podem gerar um custo muito grande. Então, para isso foi criado o chamado seguro cibernético. Então, existe um seguro específico para isso. O que pode ser um custo grande? Não é o caso, talvez, de uma clínica. Mas vamos pensar numa empresa que tem, assim, milhões de clientes. Então, uma empresa telefônica, alguma coisa desse tipo. Muito bem. Vaza um cadastro gigantesco.
Uma das coisas que ele é obrigado, ele tem que comunicar à autoridade, então é uma autodeclaração, eu tenho que ir lá contar para ele o que aconteceu, e eu tenho que comunicar os clientes que estão envolvidos. Então, você imagina se eu tiver 1 milhão de clientes para comunicar. Não é mandar um e-mailzinho, um SMS dizendo, fulano, desculpa aí, mas fazer soldado. Você tem que montar uma central de atendimento para atender esses caras. Vocês imaginam o custo que o cara vai ter só para fazer esse atendimento. Tá? Então, aí, só para vocês terem uma ideia das coisas como estão andando. Esses seguros cibernéticos, eles cobrem também as ações que eventualmente você possa receber, os gastos judiciais, tem várias coberturas que você pode contratar. E tem uma cobertura que se contratava e que as seguradoras estão cancelando, que era a cobertura do resgate. Então, se fazem lá, bloqueiam o seu dado, a seguradora pagava o resgate. Já tem várias seguradoras, isso saiu semana passada, que estão cancelando essa cobertura, porque isso acaba sendo um incentivo aos ataques, porque o cara ataca, sabe que tem seguro mesmo, a empresa vai pagar de qualquer jeito e vai embora. Tá? Muito bem, agora vamos voltar aqui para uma realidade mais pé no chão, né? E aí voltando à pergunta aqui do doutor André. Tem várias medidas que eu comentei que são medidas bem simples e que elas ajudam a gente fazer esse controle. Então, eu vou começar numa medida muito simples, não sei se todo mundo sabe, por exemplo, no WhatsApp. Né? Não só no WhatsApp, mas outras ferramentas têm o chamado duplo fator de autenticação. Então, essa é uma das coisas... veio uma pergunta aqui. Essa é uma das coisas bem importantes, esse duplo fator de autenticação. Por quê? Porque você tem uma senha normalmente, mas você tem uma outra coisa. Então, ou você recebe um SMS, ou você recebe uma informação, um e-mail, com uma outra senha, o chamado token, para você, na verdade, comprovar que você é você mesmo. Tá? Então, se alguém hackeia a sua conta, ele não consegue ter esse duplo fator, ele vai ter um fator só. Então, por exemplo, o próprio WhatsApp, esse que a gente tem aqui no celular da gente, permite que você crie uma senha, um duplo fator de autenticação. Então, alguém tenta baixar o seu número de WhatsApp em outro celular, ele vai pedir a senha, e o cara não vai conseguir fazer, tá? Porque a gente tem muita clonagem de WhatsApp. Então, no Google tem, no Microsoft tem, todas essas ferramentas, eles têm o chamado duplo fator de autenticação. Usar senhas fortes, né? O pessoal vai lá no 1, 2, 3, 4, monte de zero, você tem a senha que vem, né? O seu roteador, ela tem a senha do admin, todos os roteadores é senha admin, né? Então, essas coisas, você começa a dificultar. Esses ataques que eles existem, eles vêm muitas vezes automatizados, não é uma pessoa que fica lá tentando invadir milhares de computadores. E é uma questão de tentativa, quer dizer, ele começa a tentar, ele começa a ver que vai levar muito tempo ali para ele quebrar, ele passa para o outro, que o outro é mais fácil para ele entrar. Tá? Então, qualquer controle um pouco maior que você faça, você já começa a isolar a sua instalação em relação aos outros. Então, tem que ter um antivírus bom, tem várias marcas no mercado, licenças aí na faixa de 200, 250, 300 reais ao ano. É importante colocar esse antivírus. O antivírus gratuito realmente não dá muita segurança. É melhor você fazer um antivírus completo. Até porque a gente sabe de situações de clínicas que foram hackeadas e pediram resgate dos dados da clínica. E isso é uma coisa mais complicada de você conseguir se você não tiver uma proteção real das coisas. Outra coisa com relação ao hackeamento, qual é o grande problema que acontece? O grande problema é que, quando você é hackeado, aí o pessoal ele criptografa os seus dados, muitas vezes a pessoa não tem cópia. Ela não faz a cópia. Você acha que você tem uma cópia, mas você não tem. Às vezes até você tem um processinho de fazer cópia, só que na hora que você copia, você não percebeu que o seu dado foi criptografado. Então você copia o seu dado ruim em cima da sua cópia boa, e aí você perde o seu dado, tá? Porque o seu backup fica ruim. Você tem uma ideia? Isso não é só a grande empresa que acontece. Empresa pequena também acontece isso. Então, cópia de dados, importante. Você trabalhar, como eu falei, antivírus. Esses antivírus, muitas vezes, eles também fazem um pouco de um firewall, de ver se tem algum ataque, alguém tentando entrar no seu computador. Isso também é importante. Cuidado com os links. Essa é a coisa mais importante. E-mail esquisito, link esquisito.
ofertas que vêm no WhatsApp, vêm no SMS, vêm no e-mail, na tela. Às vezes você entra nos sites esquisitos, começa a aparecer uns pop-ups E lá. fora os joguinhos, né, que são uma doença, principalmente das pessoas que têm vício nisso, funcionários mais, enfim, que são mais, digamos assim, inocentes, acabam baixando os joguinhos no computador e, na realidade, ela botou um cavalo de Troia aí para ficar monitorando até que você consiga captar as senhas FR. Então, uma das coisas da política é proibir baixar os joguinhos no computador da empresa. Eu acho que isso é importante ser frisado. Agora, Sérgio, assim, para a gente não desestimular a nossa plateia, eles estão perguntando muita coisa sobre como armazenar as fotos, se vale a pena armazenar em upload online ou a gente deve sempre manter uma cópia em HD externo ou até só em HD externo, né? Você falou uma situação ontem que eu queria que você repetisse aqui, que a única possibilidade, né, da pessoa não ser é não estar conectada, né? Na verdade, foi o Dr. Piazzi que falou isso. O problema de você não estar conectado é que o teu computador ele não vai estar atualizado nem o teu antivírus, né? Aí você fala, mas se eu não estou conectado na internet, para que eu preciso do antivírus? Pendrive, né? O pendrive também traz vírus, né? Se você põe um pendrive com vírus ali, ele vai infectar o seu computador. Então, eu acho que a ideia de você fazer uma mistura, né? De você ter eventualmente um HD externo e, ao mesmo tempo, você ter um serviço, pode ser na nuvem também, mas com dupla autenticação, um serviço bom, né? Usando uma dessas empresas aí mais renomadas, eu acho que você consegue fazer uma combinação disso daí, né? A vantagem de você ter na nuvem é a mobilidade, você pode estar em outro local e ter acesso, tá? Mas eu faria sempre com dupla autenticação. Vocês podem procurar aí o que vocês usam, Google Drive, Dropbox ou Microsoft, vocês vão ver, eles vão explicar lá quando você entrar em algum lugar, eles vão explicar como você faz. Bem simples assim, o da Microsoft você baixa um aplicativozinho no computador, no celular, que chama Autenticador, e você entra no site, qualquer coisa que você faça, ele na hora manda uma mensagem no seu e-mail, você tem que dar um OK. Quando você dá o OK aqui, ele libera lá. Então, assim, se a pessoa não está com o teu celular, ela não consegue acessar a sua conta. Tá? É isso. Mas o fato de estar com o celular também é uma vulnerabilidade, né? Porque se a pessoa tem um celular roubado, ela recebe os códigos no próprio celular, né? Também então, tem também isso. não é o 100% seguro. Alexandre, alguma pergunta? Então, isso que eu acho que ia passar. A gente tem algumas perguntas e, basicamente, uma preocupação inerente aos cirurgiões plásticos, o André já chamou a atenção no armazenamento das fotos, mas em relação a aulas. Habitualmente, a gente usa muitas fotos em aulas. E que essas fotos, algumas vezes, elas não são identificadas, você não consegue ver quem é o paciente, mas, principalmente em face, você consegue. O Álvaro pergunta, se for uma foto de corpo e tiver uma tatuagem que identifique o paciente, o que eu devo fazer? E aí, já em relação a essa pergunta, em relação ao termo consentimento, se todos os pacientes nossos, eles devem assinar no termo consentimento do uso de imagens, e se a gente está, entre aspas, tranquilo quando a gente dá aula, principalmente virtual, né? Ou seja, que a nossa imagem está sendo transmitida de forma virtual. Eu queria que você desse uma resumida sobre esse assunto, que tem várias outras perguntas para a gente não perder. Esse ponto da tatuagem é uma boa pergunta, né? Porque uma tatuagem, às vezes, ela pode identificar uma pessoa. Se a tatuagem não faz parte, né, do procedimento que está sendo feito, ela poderia ser borrada também usando uma dessas ferramentas aí de edição de foto, tá? De forma que a pessoa não consiga reconhecer aquela tatuagem. Bom, a transmissão online, ela ficou muito forte com esse negócio da pandemia. As ferramentas evoluíram muito. No começo tinha muito problema nessas ferramentas, porque o uso não era tão intenso. Então, seguro 100% a gente não vai ter. Se quiser chegar perto do 100%, o custo vai ficar inviável, né? Então, quando for fazer esse tipo de divulgação, bom, se realmente está dando uma aula e não tem jeito, você vai ter que usar fotos que identifiquem as pessoas, tenta utilizar o máximo, né, ferramentas que te permitam saber quem está entrando na medida do possível, né? Ter lista de inscrição. Então, dependendo da ferramenta que você utilizar, você tem alguns desses recursos. Ou seja, você saber quem está entrando, né? Você não deixar entrar qualquer um numa situação dessa. Agora, sem dúvida, né?
mesmo nessas comunicações, existem sistemas de hackeamento, né? De hacker tentando invadir essas aulas. Aí, apresentando esse tipo de risco, teria que partir para soluções mais robustas, com criptografia, esse tipo de coisa, que também vai implicar em custos maiores. Outra pergunta, que na realidade foi um comentário e uma pergunta do Afrânio, além de provar o dano, a pessoa que tem também provar que os dados foram vazados por determinado detentor. E isso é uma coisa que a gente discutiu ontem um pouco em relação à data disso. É muito difícil saber se foi antes ou depois da promulgação da lei. Como é que a gente pode tomar cuidado com os dados que nós já deixamos passar, mas foi antes da lei? Por exemplo, o mailing da sociedade. E já associado a isso, uma pergunta que é muito recorrente. Eu tenho um mailing de pacientes, esses pacientes que eu fui recolhendo aí por muitos anos da clínica, aí eu resolvo abrir uma nova clínica, ou eu resolvo abrir um spa, e eu uso esse mailing para fazer propaganda do meu spa. Quer dizer, eu posso estar, entre aspas, fazendo algum erro, alguma ilicitude em relação ao LGPD? Com relação a você fazer um mailing, fazer um envio de alguma comunicação para a base, né, daqueles que foram seus clientes, existe uma base legal em que você pode se apoiar, que é o chamado legítimo interesse. Então, você tem um legítimo interesse de divulgar. Então, olha, mudei a sede, agora minha clínica é diferente. Uma clínica maior, mais bem equipada. Eu quero que minha clientela saiba. Mesmo aquele que fiz uma cirurgia há 10 anos atrás, mas se o e-mail estiver válido, ele vai receber essa informação. Então, tem base legal, não preciso pedir uma autorização para todo mundo. Vou te mandar um e-mail agora, você me autoriza? Não precisa. Agora, é recomendável, quando você for fazer esse tipo de e-mail, você ter aquela opção de descadastramento, que também é conhecido como opt-out. Tá? Então, esses softwares de envio de e-mail, como o RD Station, MailChimp, o UOL, todos eles têm um recurso que, quando a pessoa clica naquele link, ele trava aquele nome na base. Mesmo que você tentar mandar e-mail de novo para ele, você não consegue. Você teria que criar uma outra base. Tá? Então, essa é a maneira. E, normalmente, isso, quando você configura o e-mail, é um linkzinho que vai no fim e a pessoa pode se descadastrar. Eu acho que essa é a parte importante. Desculpa, outra coisa que você tinha perguntado, ou foi a primeira parte da sua pergunta? Eu perguntei exatamente isso, em relação ao uso de e-mail e em relação a se passou, ou seja, foi antes de começar. Se eu no caso de vazamento, né? Exatamente. A parte do vazamento sempre vai ter uma dificuldade de alguns dados, vai ter uma dificuldade muito grande de provar o vazamento. Por quê? Porque, vamos ser realistas, muitos dos nossos dados já estão na internet há algum tempo. Tá? Não sei se vocês já fizeram esse exercício de escrever o nome completo de vocês no Google e dar um enter para ver o que acontece. E vocês vão ver que vai aparecer muita informação sobre vocês. Tá? Então, alguém que vai dizer, não, mas meu endereço vazou de você. Eu falei, peraí, o seu endereço está na internet há anos. Então, esse argumento para alguém falar que teve o vazamento, eu acho que vai ser muito difícil. Agora, o vazamento que acontece de dado sensível, veja, dado sensível, quando eu falo sensível, o sensível da LGPD, tá? Que é o dado médico, por exemplo. Já no Código de Ética Médica, todas as regulamentações aí do Ministério da Saúde, CFM, etc., sempre houve, né, o sigilo do dado médico. Então, antes de LGPD mesmo, não podia vazar dado médico. E já tinha problema antes, né? Não é agora que está começando mais problema. Talvez agora você tenha mais multa, mas problema já tinha antes. Então, eu acho que se alguém teve um dado do passado vazado, é um risco realmente que ele vai ter que assumir essas consequências, como ele assumiria antes também. Tá? O negócio é tomar cuidado. André, né? As perguntas deram uma acalmadas aqui. Você tem algum... Acho que já deu... eu acho que vale a pena a gente só reforçar aquela situação de limitar o acesso ao prontuário médico de quem não é da área de saúde, né? De repente, em clínicas maiores, assim, recepção não ter acesso, essas coisas assim, e só mesmo o pessoal que vai lidar com o paciente do ponto de vista de saúde. Isso, a maioria dos programas tem, você regula quem acessa o que e como. Bom, André, isso é uma coisa interessante, hein? Porque eu acredito que assim, as nossas secretárias, as nossas recepcionistas, elas realmente sejam os pontos mais vulneráveis dos nossos dados, né, André? Né, Sérgio?
E assim, como é que existe um curso? Eu tipo, posso treinar as minhas secretárias, as minhas recepcionistas? Quem que eu devo treinar? Quem que eu devo chamar para a minha clínica para, entre aspas, colocar todo mundo nos eixos em relação à LGPD? Existe alguma empresa Hoje, fazendo isso? nós vamos fazer daqui a pouco, mas hoje eu não conheço ninguém que esteja fazendo, porque assim, os cursos hoje em dia, eles acabam, muitos cursos são muito técnicos, vamos chamar assim, né? Teóricos, né? Acaba muito teóricos, falando muito sobre a legislação, as punições, etc. Mais ou menos que nessa palestra que eu fiz para vocês, que foi uma palestra um pouco teórica também, né? Eu não conheço ainda alguém que tenha preparado um programa específico, por exemplo, vamos pegar pequenos consultórios, e você tem toda a razão, vocês, na verdade, né? Porque realmente o pessoal da recepção, ou quando é uma clínica menor, a secretária ou o recepcionista, ela está com todo o dado na mão, seja dado físico, porque vem o exame, porque a pessoa chega com o exame e entrega na mão dela, seja o dado que está no computador, porque às vezes você tem 1 ou 2 computadores na clínica só, mas ela que acaba fazendo todo o cadastro ali na entrada do paciente. Então, ter uma coisa bem prática e voltado para esse público, eu acho que é realmente uma solução interessante. Então, vamos pensar nisso daí, ver se a gente consegue ajudar depois lá na frente as clínicas e os médicos. Mas é isso, eu acho que realmente essa pessoa é uma pessoa-chave aí para vocês garantirem aí o funcionamento da parte da proteção de dados nos consultórios. Alexandre, mais alguma coisa? Não, aqui o chat está quieto. O Fernando colocou uma pergunta, mas que nós já respondemos, Fernando, em relação ao uso de imagem nas videoaulas, nas aulas por remotas, nós já respondemos isso e ele coloca agora, espero que ele tenha escutado. Sérgio, uma coisa mais, assim, entre aspas, mais tranquila, mas que a gente tem visto muito. Outro dia um paciente me interrogou e eu fiquei bem na dúvida se isso podia ser verdade ou não. Em relação, quando eu marco alguém no meu Instagram, tipo, aqui nós estamos tendo uma aula, eu tiro uma foto dessa minha tela, eu marco o Sérgio, e marco o André, e marco, ele sai a marcação do Insta dele. Só que eu não pedi autorização nem para o André, nem para o Sérgio. Eu posso estar, entre aspas, infringindo alguma LGPD e posso ser, entre aspas, acionado por isso, vai dar uma multa por causa disso? E continuando, eu marco o André e o André depois ele replica no history dele, ou seja, ele também replicou sem eu falar, eu só marquei ele, eu não autorizei ele a replicar nada. Quer dizer, isso ainda, como é que está isso em relação? Porque assim, eu não queria aparecer no story dele, eu marquei ele aqui para aparecer no meu story, mas eu não queria que ele colocasse. Mas, Alexandre, assim, do ponto de vista da ferramenta, a ferramenta você já regula ela inteira. Você pode regular para ela não permitir marcação. Você pode regular para não permitir compartilhamento. A regulação já existe na ferramenta. O próprio Instagram está segurando isso agora. Se você não quiser ser marcado, você opta lá por não ser marcado. Isso sim. Agora, eu quero ser marcado, mas não quero que... Você entendeu? Eu quero marcar você... Não permitir compartilhamento. Também tem essa ferramenta. Tá ótimo. Então, essa coisa de privacidade já foi muito bem pensada pelo Instagram. Ufa, ainda bem que você me livrou disso, viu? Porque eu não conheço o Instagram muito bem. Eu conheço superficialmente. Mas o que eu quero falar para vocês sobre redes sociais é uma coisa bem importante, tá? Isso é para qualquer rede social. E sites também, blogs, o que for. Quando você coloca o seu dado público, qualquer empresa pode utilizar sem pedir a sua autorização, tá? Isso está explícito, bem claro na lei. Então, cuidado. Quando você coloca as coisas, as pessoas podem entrar em contato com você. Agora, a empresa que faz isso, ela só é o consentimento que ela não precisa pedir. O resto ela tem que cumprir. Então, por exemplo, eu uso muito o LinkedIn. Então, no meu LinkedIn, como eu sou consultor, eu quero ser encontrado. No meu LinkedIn, na parte aberta, eu tenho o meu e-mail e o meu telefone. Então, qualquer um pode me ligar. Qualquer empresa pode me mandar e-mail. E eu não posso reclamar dizendo, de onde você conseguiu o meu dado? Consegui no LinkedIn. Muito bem. Ainda assim, eu tenho o direito de ligar para essa empresa e falar assim, legal, você não precisava da minha autorização. Mas eu tenho o direito de pedir para você parar de usar meu dado. Tá? E ele tem que parar. Então, assim, está público, qualquer um pode olhar, mas você não quer que use. E ele tem que tirar o meu dado da base dele. Tá? Sérgio, a Liz faz uma pergunta que ela está fazendo um trabalho, vamos imaginar que ela está fazendo, ou não sei se isso é hipótese ou real,
Estou coletando dados para uma pesquisa em prontuário. Isso é muito comum, o médico pegar prontuários e fazer uma pesquisa, né, retrospectiva. Já pega o prontuário lá no armazenamento do hospital e vai fazer uma pesquisa retrospectiva. Estou coletando dados desses prontuários. Quem autoriza a coleta? A instituição ou o paciente? Bom, eu acho que tem a ver com coleta de dados que sejam, como você falou, não é o nome, não é o endereço, não é o CPF, são dados gerais que você acaba não identificando o paciente, né? Peso, altura, cirurgia que foi realizada, tempo de pós-operatório, complicações, acho que são dados mais tranquilos de trabalhar, não é, Sérgio? Sim. Nesse caso, como eu falei, seria o caso do dado anonimizado. Estou fazendo uma estatística, né? Então, estou pegando algumas características físicas e também hereditárias, e talvez família, alguma coisa assim, para eu tentar analisar tendências, né? Estatisticamente está acontecendo isso e aquilo, aquilo, aquilo. Então, isso eu acho que é uma coisa tem que ter um fim aí, né, por trás, e você não vai identificar as pessoas. Agora, veja, o médico, ele pode chegar lá e falar, agora, eu não sou médico do, sei lá, vou chutar aqui, o HC. Eu não sou médico do HC, eu vou lá e peço uma autorização para o HC porque eu quero estou fazendo um trabalho importantíssimo aqui com um medicamento. E eu quero ter acesso aos prontuários. Então, realmente, o HC, como controlador, ele tem que te dar essa autorização, tá? Então, você não pode ir lá falar com o arquivista, ela fala, quebra o galho aqui para mim, te dou um cafezinho, deixa eu entrar aqui. Não. Tem que assinar para uso prontuário. Isso a gente faz habitualmente. Eu imagino que isso já faz parte do protocolo de você. Sim, faz parte. Sobre peso e altura, eu só queria fazer um comentário. Assim, peso e altura, sozinhos, eles é o que você falou, ele é um dado estatístico. Quando você associa o peso e a altura com a pessoa, ele vira dado sensível, por causa do IMC. Tá? Com peso e altura, associado a um nome ou CPF, alguma coisa, eu calculo o IMC e eu sei, por exemplo, que ele está lá no grau 3, que ele tem uma obesidade gigantesca, ou ele tem uma anorexia também gigantesca, e que aquilo pode trazer, estatisticamente, traz vários problemas de saúde. Então, veja, né? Mesmo que você não identifique? Não, isso eu falei. O peso e a altura sozinho não tem problema. Na hora que você associa com o nome de uma pessoa, ou CPF, ou RG, quando está associado, ele acaba virando dado sensível. Aí eu vou te fazer uma pergunta, agora me veio uma curiosidade. Quando a gente está fazendo um relatório médico, que a gente vai fazer uma autorização para uma cirurgia X, por exemplo, eu faço muita cirurgia pós-obesidade, né? Então, eu tenho que informar o peso anterior do tratamento, a altura do paciente, o peso posterior ao tratamento. Isso é uma exigência dos lugares que autorizam. Eu estou violando um dado médico, eu preciso ter uma autorização do paciente ou está implícito pelo fato dele ter me procurado para fazer um procedimento? Isso está implícito porque você faz parte da sua prestação de serviço você fazer esse relatório, né? Porque senão o local lá não vai permitir que você faça cirurgia. Mas entenda, quem receberá será uma pessoa leiga e pessoa não área saúde, será um recepcionista. É isso que eu penso. Ele vai receber isso. É uma área vulnerável, indubitavelmente é uma área de ponto fraco aí. Uma área de recepcionista do quê? De um hospital? De um hospital, de um convênio, de qualquer outra coisa. Então. Veja, a pessoa, um recepcionista de um hospital, ele não é operador, ele não é controlador, ele é um preposto, ele está trabalhando para o hospital. O hospital é o controlador. Tá? E ele tem a obrigação de seguir a legislação e uma política interna de privacidade. Então, o hospital está recebendo aquela informação, porque senão ele tem a regra dizendo o seguinte, se você não tiver esses parâmetros, eu não vou deixar você operar. Estou chutando aqui, tá? Então, não estou vendo problema nenhum. Com relação ao seguro, existe um procedimento ali. A seguradora está prestando um serviço de saúde. Está prestando um serviço de cobertura de risco. Tá? É isso que a seguradora faz, ela cobre um risco. Tá? Para executar o serviço dela, ela precisa ter dados, senão ela não consegue executar o serviço dela. Sim. Agora, é claro, o que você tem a razão é assim, você imprimiu lá esse relatório, aí você fala lá, pega o fulano, leva lá, o cara sai andando com aquele relatório na mão, assim, né? Aí, esquece no carro, no ônibus. Esquece no carro, vai tomar um café no Starbucks, fica em cima da mesa. Esquece. Tá? É isso, né? Complexo. Cuidado. Tem que tomar cuidado com isso, é dado sensível. Então, tem que ir direitinho, fechado, envelope, entrega na mão da pessoa, protocolo, tá? Sei lá, uma coisa assim.
André, o Álvaro, naquela questão do Instagram, pergunta, e o print screen? Eu não entendo, deve ser alguma coisa do Instagram isso aqui. Ele Não, quer saber se cadê um print screen. Quer dizer, o print screen é quando você bate uma foto, né, da Isso, tela. exatamente. Pode... Eu entendo. Mas no Instagram que ele quis falar sobre isso. Não, mas ele fez o print screen dele. Ele vai ter a responsabilidade de usar esse dado, se souber que foi vazado dele. E tem uma outra história. No momento que você torna a sua foto pública, a sua informação pública, você já é público. Então, você não é preciso consentimento. Quando a informação é pública, não precisa consentimento. Você colocou na rede social, você falou assim, mas eu não estava conectado naquela pessoa. Veja, você colocou na rede social, internet, é público. É público. O Antônio faz um questionamento muito interessante, que é muito frequente isso. Para quem trabalha em instituições públicas, em serviços não na clínica privada, e atende vários pacientes. E o habitual nesses pacientes, por exemplo, vamos pensar um ambulatório de mama do servidor público estadual. Então, tem vários pacientes que vão lá consultar o pré- e pós-operatório de mama. E é muito comum o residente, o assistente, tirar foto desses pacientes no pré- e no pós-operatório e ele armazenar, ele guardar essas fotos para ele, fora da instituição. Não são pacientes privados dele. Essas fotos são legítimas ou essas fotos tinham que ser armazenadas no arquivo da instituição? Teria que ser armazenadas no arquivo da instituição. Porque não tem infraestrutura, né? Exatamente, infelizmente não tem. Então ele está, entre aspas, incorrendo aí numa coisa legítima, mas não tem jeito, né? Infelizmente a gente sabe como é que é, mas o correto seria que a instituição tivesse com as fotos, não a pessoa física. Eu acho que ainda demora um tempo para a gente conseguir equacionar essa situação. Alexandre, pelo adiantado da hora, eu tenho que passar a palavra à professora Lídia. Perfeito. Não, foi ótimo, eu agradeço a oportunidade. Sérgio, André, professora, muitíssimo obrigado. Então, boa noite. Excelente apresentação, Voski, excelente moderação. Eu acredito que é o início, né, de várias outras apresentações e mais discussões. E como foi colocado ontem, eu acho que é tão importante se nós tivermos um manual de um resumo dessas padronizações, dessas normas, né, e que a gente pudesse deixar no site da sociedade à disposição dos nossos sócios. Então, mais uma vez, Sérgio, muito obrigada, viu? Obrigada, André, obrigada, Alexandre, e a todos uma boa noite e obrigada a todos. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Tchau, Sérgio. Obrigado. Tchau, Pias. Tchau, Andrezão. Tchau, Sérgio. Boa noite.